Beleza, pessoal? Hoje eu separei 7 perguntas para ver se a gente dá conta de trabalhar esses 7 temas. Muitas dúvidas interessantes aqui. E eu vou estar começando aqui. Não vou começar em ordem, porque eu fiz um... Se vocês acompanham aqui no nosso Instagram, vocês sabem que eu fiz um history agora há pouquinho, alguns minutos atrás, falando que eu iria trazer algumas informações novas sobre a vassoura de bruxa. Alguém perguntou aqui, acho que foi a terceira pergunta, perguntou assim, como controlar a vassoura de bruxa no cacau? Vassoura de bruxa, todo mundo tá ligado, uma das doenças mais famosas do país, uma das doenças fúngicas mais famosas do nosso país, da nossa agricultura, e a gente acabou tendo algumas novidades do ano passado para cá. Na verdade, essa novidade ela já está vindo sendo pesquisada há muito tempo, né? Há alguns anos que ela já está sendo pesquisada. E agora a gente teve um pouco de avanço do ano passado para cá, e eu vou estar compartilhando um pouco desse avanço de pesquisa aí sobre a vassoura de bruxa. Pessoal, a vassoura de bruxa, no geral, a gente hoje ainda não tem nenhum controle específico. A gente vai falar assim, vamos colocar esse produto aqui que vai resolver de uma forma para outra. E nem tampouco variedades que sejam 100% resistentes. Né? O que a gente hoje recomenda, né, de praxe? A gente vai fazer algumas inspeções periódicas na plantação. Né? Vamos utilizar algumas aplicações fúngicas protetoras. A gente utiliza algumas aplicações fúngicas protetoras a partir da época chuvosa, da época de maior aparecimento, com uma frequência mensal. Né? Então, assim, não tem tanto, não é uma 100% eficácia. Mas veja bem, eu vou explicar para vocês um detalhe, e vocês estão vindo aqui, possivelmente quem trabalha aqui com cacau, já ouviu falar da azoxistrobina, que é um princípio ativo, né? Que tem sido utilizado, mas não com 100% de eficácia. Mas nós estamos tendo aqui um avanço muito interessante. Eu vou explicar que avanço é esse. Mas para isso vocês vão ter que entender um pouco como que acontece a ação desse fungo. Vamos lá. O fungo da vassoura de bruxa, ele vai agir de duas formas. Ou no período biotrófico ou no período necrotrófico. Tá? O que seria isso? O biotrófico é quando o tecido está vivo, aí ela está ali agindo. E o necrotrófico, que é a principal atividade, é quando o tecido da planta está morto. Mas como assim, professor? Vamos lá. Na fase biotrófica, o que vai acontecer? A planta está viva, aquele tecido está vivo, o galho ali está vivo, e aquele fungo vai começar a agir ali dentro. O que a planta faz? Ela vê aquele fungo, vou tentar ser didático aqui para que você entenda por que está sendo utilizado esse produto. Quando o fungo ele começa a agir ali naquele tecido, a planta entende, opa, tem uma parada errada aqui, ela começa a liberar um gás chamado óxido nítrico, tá? O cacau começa a liberar um gás chamado óxido nítrico. Beleza, o que esse óxido nítrico faz? Ele faz com que diminua a respiração do fungo. E aí você deve estar pensando assim, bom, se ele diminui a respiração do fungo, o fungo vai morrer, certo? Ele deveria morrer a partir daí. Porém, o fungo ele desenvolve uma outra forma de respiração através de uma enzima chamada oxidase alternativa. Beleza? Presta atenção para você entender como que essa galera está chegando aqui numa forma que pode revolucionar o nosso mercado. Entende bem isso daqui. Então, o fungo ali ainda na fase biotrófica, ele começa a desenvolver uma enzima chamada oxidase alternativa. E através dessa oxidase alternativa, que é uma proteína, ele consegue fazer uma respiração. O que acontece? Nesse momento, ela consegue respirar, mas não consegue se desenvolver. Tá? O fungo, ele consegue respirar, ele consegue se manter vivo, mas não consegue se desenvolver. Nesse momento a planta está liberando o óxido nítrico para tentar quebrar a primeira via de respiração. Tá? A primeira via de respiração dela é a comum e o óxido nítrico ele bloqueia essa respiração comum do fungo. Aí ele desenvolve essa enzima. Aí essa enzima permite com que ele consiga respirar. Porém, a planta está liberando óxido nítrico e o fungo tentando sobreviver. A planta liberando óxido nítrico e o fungo tentando sobreviver através da oxidase alternativa. Beleza. Vai chegar um momento em que a planta desiste. O fungo tende a ganhar essa batalha. Tá? O fungo tende a ganhar. Por isso que a gente tende a tentar fazer esse controle logo no início, para tentar ajudar a planta a sobreviver e destruir esse fungo logo no início.
Mas o que acontece? Vai chegar um momento em que a planta ela fala assim, opa, deu não, hein? Deu não, a gente vai perder essa batalha, vamos parar de liberar óxido nítrico e vão decretar a derrota, vamos jogar a toalha. E aí o fungo, a planta vai e libera algumas informações lá na célula que é para ela se suicidar. Ó, pega esse galho aqui e me mata esse galho. Tá? Acontece sim, existe um fenômeno chamado apoptose, tá? A apoptose, que é um suicídio que a planta faz. Ela vai lá e morre aquele galho, tá? Aquele galho vai morrer. Beleza. Quando aquele galho morre, aí sim o fungo consegue respirar e ele vai para a fase necrotrófica e agora ele começa a agir emboladamente. Aí ele começa de forma bem feroz mesmo, começar a se alimentar daquele tecido morto, necrotrófico, tá? Aí ele consegue começar a sobreviver ali. Beleza, professor, mas tá, e aí? Falou, eu entendi o que o fungo faz, mas como que a gente consegue agir? Olha só, há muito tempo atrás, a gente vem utilizando a azoxistrobina, que é o que ela faz com que que o fungo não consiga respirar nessa fase biotrófica. Por isso que é importante a gente entender isso daqui. Ela não consiga respirar. Porém, ela não consegue respirar, o fungo não consegue respirar, mas aí ela vai para a via alternativa, que é através da oxidase alternativa. Quando ela vai para essa via alternativa, aí ela consegue sobreviver. Então, o que a gente tem que desenvolver? A gente não, né, pessoal? Que vocês sabem que eu não sou da área da fitopatologia. Eu apenas vou lá e pego essa informação, leio pra caramba, pego esse monte de informação e tento trazer para vocês aqui. Beleza? Eu tento conversar com essa galera e tento trazer essas informações. O que acontece? Tento trazer e é o que eu utilizo com os produtores, né? O que foi desenvolvido? Um inibidor da oxidase alternativa. Então, se por um lado essa azoxistrobina ela diminui a respiração, né? Trava a respiração da primeira via, e aí a planta e o fungo desenvolve essa segunda via que é através da oxidase alternativa. A gente então utiliza um inibidor da oxidase alternativa. Então utiliza a azoxistrobina para poder quebrar a primeira via e utiliza um inibidor da oxidase alternativa. E aí o fungo não consegue mais se desenvolver. Mas isso tem que ser aplicado ali no momento em que ela está na fase biotrófica. Beleza? Está na fase biotrófica, está na fase viva. E aí com a ajuda da planta ali liberando o óxido nítrico, a gente conseguiria estar destruindo esse fungo. Tá? A gente está matando esse fungo porque ele não consegue respirar nem por uma via, nem por outra via. Através da azoxistrobina mais um inibidor da oxidase alternativa. Aí você deve estar falando, caraca, professor, então tá resolvido. Tá resolvido, então acabou a vassoura de bruxa. E não só a vassoura de bruxas, isso vai servir também para diversos fungos tropicais, inclusive as ferrugens. A gente aqui que sofre muito com a ferrugem do café, isso serviria também, né? Então tá resolvido. Não está resolvida ainda. Por quê? Porque a gente precisaria desses dois produtos ao mesmo tempo agindo. A gente precisa desses dois produtos. Tanto a azoxistrobina, mais o inibidor da oxidase alternativa. Acontece que a gente ainda não conseguiu sintetizar um produto em que ele fosse duradouro. Tá? Porque ele se decompõe muito rápido quando utiliza esses dois insumos ao mesmo tempo. Agora, eu estou falando esses dois, assim, por exemplo, o que é um inibidor de oxidase alternativa? Tem vários produtos inibidores. Então, os nossos cientistas, a galera que está trabalhando em cima, já começa a entender qual inibidor que a gente consegue utilizar, utilizando a azoxistrobina junto. Então, já estamos quase chegando num produto ideal, onde esse produto possa ser viável ao campo. Como assim ser viável ao campo, professor? Porque não adianta somente ele funcionar, eu preciso conseguir utilizar esse produto. Porque às vezes, por exemplo, os primeiros testes que foram feitos, conseguiu chegar no insumo, chegar numa combinação química, mas essa combinação química, ao sair do laboratório, ela se decompõe. Ela não é viável a campo, ou seja, como é que a gente vai comercializar isso para o produtor? Então, assim, as pesquisas, a gente tem avançado a chegar num produto mais viável. Né, um produto que seja viável e que a gente consiga levar ele ao produtor. Então, o que tudo indica é que a gente vai conseguir destruir o fungo da vassoura de bruxa quebrando as duas fases de respiração. A primeira fase, que é a fase principal,
respiração comum, onde a própria planta consegue se defender utilizando ali o óxido nítrico, e aí ela não consegue, e depois inibindo aí a oxidase alternativa, né? Que é uma enzima que é produzida pelo próprio fungo, tá? Então, essa aí, eu acho que esse aqui é o que a gente tem de mais concreto. Isso tem sido pesquisado, pessoal, há muito tempo. Em 2019 a gente quase conseguiu, e aí teve alguns avanços e parece que temos alguns produtos chegando que pode ser que vai funcionar. Então, assim, se isso acontecer, a gente vai ter um avanço muito grande na nossa produção de cacau. Muito grande mesmo. É lógico que alguns outros fungos também vão sofrer com isso daí, né? Como eu disse, os fungos tropicais, eles trabalham basicamente dessa mesma forma. Então pode ser que a gente tenha aí algum avanço. E o Roberto já perguntou, algum nutriente ajuda a planta a produzir mais óxido nítrico? A planta estando em equilíbrio nutricional, ela já produz. Mas lembra, não basta ela produzir óxido nítrico. Ela vai produzir, mas aí o fungo desenvolve a segunda via, né? Então, ele desenvolvendo essas enzimas, acaba não adiantando. Não é que não adianta tanto, é que, tipo assim, quando ela está nessa fase biotrófica, o fungo ele não consegue mais crescer. Ele somente vive da pancada na cultura, até que a cultura desista. Até que a planta desista. Quando ela desiste, porque ela ela entra na fase de apoptose, que é o período aí em que ela se mata, quer dizer, ela mata aquele tecido, aquele galho ali, ela morre, opa, não vou mandar mais energia para esse galho aqui não, chega, quebra ali, deixa o fungo comer o que ele quer comer ali, mas acabou por ali. Mas, nesse momento, então, ela ainda consegue respirar. A planta, quando ela está no seu equilíbrio nutricional, ela consegue fazer essa liberação de óxido nítrico com tranquilidade. O que a gente recomenda por enquanto, pessoal? É um proteção fúngica, tá? Uma pré-proteção fúngica. A gente tem vários fungicidas que você pode estar utilizando para o cacau. Aí você tem que pesquisar na sua região quais os princípios ativos que são liberados. E a gente está fazendo essa proteção mensal, proteção semanal. Se você quiser utilizar um pouco de calda bordaleza também, para a gente não permitir algumas passagens de esporos, enfim, para que ele não chegue, quando ele está na fase inicial, a gente conseguir ajudar a planta a se defender. A gente ainda não tem um controle que seja assim, realmente 100% eficaz, mas estamos chegando bem perto e quando isso acontecer, a nossa produção de cacau ela vai dar um salto muito grande. E acredite, todo esse avanço tecnológico é 100% brasileiro. Todas essas pesquisas, em parcerias aí com algumas universidades, alguns órgãos públicos, e a gente vai, se Deus quiser, muito em breve vamos conseguir destruir essa desgraça chamada vassoura de bruxa. Beleza, pessoal? Bom, espero que eu tenha respondido e agora a gente começa com as outras perguntas, tá? Eu comecei de trás para frente aqui, a gente vai estar respondendo aqui as outras perguntas. Beleza, moçada? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: posso fazer a aplicação de calcário em uma área de pastagem sem incorporar? Vamos lá, olha só. Será que você pode então estar fazendo essa aplicação de calcário numa pastagem sem incorporar? Olha, se você precisa, você vai ter que fazer, não tem jeito. Então, ou seja, quando a gente chega ao ponto de que o nosso solo, a nossa pastagem, o solo do pastagem está com pH, está com saturação por base baixa e o nosso nível tecnológico principalmente é alto, a gente vai ter que fazer a calagem. Mas antes de eu explicar isso daqui, deixa eu explicar um negócio muito importante. Quando você for implantar a sua pastagem, é muito importante que você faça uma calagem incorporada. Incorpore o calcário no solo para que você consiga ficar o máximo de tempo possível sem acidificar o solo. Né? Então isso aqui é um erro gravíssimo que as pessoas cometem, ou seja, elas começam lá a implantar a pastagem, fazem lá às vezes adubação, uma irrigação, às vezes uma fosfatagem, até mesmo potassagem é feita em pastagem. Mas aí o que acontece? Aí ele não faz a calagem. Aí beleza, quando está no segundo ano lá, o solo começa a acidificar. Aí a gente tem um problema. Porque você não pode incorporar mais. Se você tivesse incorporado o calcário antes de implantar a pastagem, nesse caso você conseguiria ter
um tempo muito maior, ou até mesmo quando você fosse repor a pastagem, ficaria mais fácil. Mas beleza, professor, não teve jeito. Acidificou, e agora? O que eu faço? Bom, a gente vai ter que fazer uma calagem de forma superficial em área total, tá? Superficial em área total. E como que eu vou fazer isso? Da mesma forma como que a gente faz nas outras culturas. A única coisa que nós vamos ter que fazer aqui é rebaixar a pastagem. Como assim, professor, rebaixar a pastagem? Diminuir a pastagem, tá? Não vai ter jeito. Aí isso aqui vai ter que ser de forma estratégica para que isso seja feito antes da adubação e quase chegando no período das águas, se for possível, né? No período das águas é onde a gente vai ter um aproveitamento maior. Então eu vou rebaixar a pastagem e vou fazer a calagem em área total. Fiz a calagem em área total. Neste momento, então, aí eu vou ter que entrar com irrigação e se você não tiver irrigação, se você não utilizar, se não for uma pastagem irrigada, o que você vai fazer? Você vai ter que identificar o período das águas da sua região e tentar fazer nesse mesmo período, para que a água das chuvas consiga melhorar o seu aproveitamento aí da pastagem, tá? O pessoal até perguntou, pode ser no fim do pastejo? Pode ser no fim do pastejo também, tá? Em alguns casos, é possível fazer uma grade leve. Pessoal, tem como fazer grade leve? Nem sempre, mas em alguns casos vai ser possível fazer uma grade leve. Então, nesse caso, você faz a calagem em área total com a pastagem rebaixada e, se for possível, faça uma grade leve, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma recuperação de pastagem, entre outros. Ou seja, aí você consegue fazer uma mini incorporação, tá? Então, esse daqui pode funcionar muito bem. Professor, quando que eu vou fazer essa calagem? Se você trabalha com calagem com nível tecnológico médio, alto, ou seja, você faz adubação, tenta fazer essa calagem pelo menos de 2 a 3 meses antes da sua adubação da pastagem. Agora, se você não faz adubação de pastagem, que o seu nível tecnológico é baixo, então neste caso você pode estar fazendo a calagem aí na época das chuvas. Escolhe o período das águas e aí você vai estar fazendo a sua calagem. Beleza, pessoal? Acho que está respondido então essa dúvida. E a gente vai passar para a próxima. Vamos lá. Segunda pergunta. É viável quebrar o sistema de plantio direto para fazer a calagem e incorporação? Parecido também com esse de pastagem. Mas vamos lá. Alguns pontos importantes. Para a gente poder... Se você está precisando de incorporar o calcário no solo, no seu sistema de plantio direto, é porque você começou errado o sistema de plantio direto. O sistema de plantio direto, se você seguir à risca a forma que você tem que fazer, fazendo a calagem antes de iniciar o sistema de plantio direto, mantendo a matéria orgânica, a adubação da forma correta para que a nitrificação não libere tanto hidrogênio no solo. Enfim, se você fazendo da forma correta, você não vai precisar de incorporar o calcário no solo. Às vezes precisa de fazer uma calagem de forma superficial, mas normalmente a gente faz uma análise de 0 a 10 centímetros e a gente consegue resolver isso daqui. Agora, professor, o que está acontecendo? Deixa eu te explicar um negócio. Acidificou demais, eu errei alguma coisa. Vale a pena eu quebrar o sistema de plantio direto? O que a gente já viu alguns produtores fazendo aqui e acabou que ficou interessante, mas não é o ideal. Que é, depois de um determinado tempo, o solo começa a criar uma reserva de nutriente, mesmo que estando acidificado, tá? Mesmo que o solo já esteja ácido, ele acaba criando ali uma reserva de nutrientes. Então, o que os produtores fazem? Quebram o sistema de plantio direto e revolve o solo. Quando ele revolve o solo, ele começa a liberar aqueles montes de nutrientes que ele tinha de reserva e libera prontamente para a planta, para o seu próximo plantio. Então, nesse momento, você poderia estar fazendo a calagem, neste caso. Então, ou seja, eu estaria liberando essa reserva de nutriente, eu deixo essa reserva de nutriente disponível para as plantas. E o que vem acontecer aqui? Olha que interessante. Nesse caso, você vai diminuir a quantidade de adubação do próximo ano e às vezes você nem vai precisar de adubar. E aí você diminui o seu custo de produção e aumenta o seu lucro. Alguns produtores, quando querem capitalizar, o que significaria isso? Eu quero ter um lucro muito maior do que eu tive do ano passado no sistema de plantio direto, às vezes eles querem levantar, eles vão e quebram a adubação, ou seja, deixam de adubar nesse ano. Mas como que eles fazem isso? Eles têm que pegar a reserva de nutrientes que foi criada pelo sistema de plantio direto e tem que jogar ela para cima, a gente tem que retornar ela, aflorar ela.
Aí nesse caso ele não tem o custo com o adubo e aí ele tem uma produção alta. Ele tem uma produção alta e um lucro absurdo, tá? Pode parecer algo um pouco fora da realidade de algumas pessoas, porque às vezes a pessoa trabalha com agricultura familiar e às vezes nem custo de produção, às vezes algumas pessoas fazem, o que não é o correto é fazer custo de produção sempre. Elas acabam não fazendo esse custo de produção e acabam não entendendo o que significa isso para um grande produtor. Né? Para alguém que trabalha em escala, com sistema de plantio direto, em que o custo de produção é muito importante, onde que chega a representar às vezes mais de 50% do faturamento. Né? Então isso aqui, aí imagina você ter aí 50% que seria gasto em insumo e você não precisa gastar esse ano. Então, ou seja, eu estou duplicando o meu lucro. E às vezes até triplica, porque a reserva de nutriente ela tende a ser muito alta. Então, neste caso, se você coincidir com o momento em que você vai aflorar a reserva de nutriente do sistema de plantio direto e ainda fazer uma calagem, pode valer a pena. Professor, isso tem que ser algo programado? Não, você não tem que programar. Falar, vou começar o sistema de plantio direto para daqui 6, 7 anos eu quebrar o sistema de plantio direto e aflorar a reserva de nutriente. Não, pessoal, não façam isso. Não façam isso. A ideia é que o sistema de plantio direto permaneça. Você não quebra o sistema de plantio direto. Você vai conseguir esse lucro no final. Mas isso pode acontecer em um momento em que ele precise capitalizar. Tá? Ele precisa capitalizar. Então, no geral, isso pode acabar acontecendo. Então, pessoal, está muito ácido, não tem jeito. É melhor, então, que você faça essa quebra do sistema de plantio direto, resolva ali o seu solo e inicie novamente o sistema de plantio direto. Né? E agora da forma correta, para que você possa ter um bom aproveitamento. Beleza? Bom, a terceira pergunta era do cacau, da vassoura de bruxa, mas eu já falei ela no início, ok? Alguém falou assim, a pessoa entrei só agora, começa de novo. Aí não, né, irmão? Aí não, ainda tem compromisso aqui depois da live, então não dá não. Tem a live, tem aula 8h27 da noite, não dá não pra gente poder. Esse nosso horário ele acaba sendo muito apertado, então assim, para a gente poder fazer o aproveitamento dessas lives, pessoal, a gente tem que tentar cumprir o horário máximo possível. Eu sei que tem pessoas que têm outros afazeres, mas a gente precisa tentar o máximo possível cumprir esse horário. Beleza? Pessoal, outra pergunta. A ureia disponibiliza nitrogênio depois de ser hidrolisada, ela vira amônia e depois vira NO3? Ela ficou meio... Porque ele não colocou algumas vírgulas aqui, aí acabou ficando meio sem sentido, mas eu vou explicar isso daqui pra você. Alguém colocou, depois tem churrasco. Quem dera, cara. Quem dera. Eu tava falando isso agora há pouco, eu tô doido pra comer uma carne, né? Pra assar uma carne. Esse fim de semana eu não assei carne. Eu viajei pra descansar um pouco esse fim de semana, pra poder arejar um pouco a cabeça. Eu não tirava assim um momento de viagem, assim, de folga há muito tempo. Não tirei férias esse ano. E assim, tava precisando. Eu tirei sexta, sábado, domingo pra poder descansar um pouco. E acabei não fazendo churrasco nem nada. Mas, fim de semana, deixa eu ver se a gente resolve esse problema. Vamos lá, pessoal. Como que acontece? Você vai colocar, se você está colocando um adubo amoniacal, se você está colocando uma ureia, um amônio no solo, ou seja, o amônio é o NH4 e a amônia o NH3. Quando a ureia vai ser hidrolisada, ela vai estar liberando essa amônia, tá? Libera essa amônia. Quando libera essa amônia, ela vai passar por um processo chamado nitrificação. Nitrificação. O que é o processo de nitrificação? Então, aquelas bactérias vão transformar a amônia lá no final em nitrato. Primeiro vai em nitrito, depois vai transformar lá em nitrato. E depois esse nitrato vai estar disponível para a planta. O nitrato que não for absorvido pelas plantas, ele tende a lixiviar. Quando ele vai lixiviar, ele entra num novo processo de decomposição até chegar nas bactérias anaeróbicas, e aí ele vira um gás de nitrogênio e ele volta para a atmosfera. Mas no geral, vamos parar aqui onde a planta absorve. A planta, pessoal, ela pode absorver amônia? Não, mas o amônio sim, o NH4, a planta até pode absorver. Só que como é um processo muito rápido, ela até prefere o amônio muitas vezes. Ela até prefere. Só que esse amônio vai passar por esse processo de nitrificação também. E aí ele vai se transformar em nitrito. Pessoal, a planta absorve nitrito? Ele absorve, mas pode ser tóxico para ela. Aí rapidinho ele vai se transformar em nitrato. Isso acontece em questão de semanas, tá? Questão de semanas.
ele vai se transformar em nitrato e é neste momento, então, que a planta vai absorver o nitrogênio em quantidades, tá? Em amônio também, mas aqui que ela vai colocar. Professor, então quer dizer que a volatilização entra onde aqui? A volatilização entra lá na amônia, tá? No momento que você bota a ureia, aí você tem ali a urease no solo, enfim, a enzima, né, a urease, desculpa, ela vai quebrar e vai liberar a amônia. A amônia ali, o que não tiver protegido, não tiver no solo, enfim, não tiver umidade para ela vai volatilizar. Ou seja, ela vai voltar para a atmosfera. Então, por isso que grande parte do nitrogênio na ureia, por exemplo, ela é perdida por volatilização, tá? Por volatilização. Então, assim, esse ponto ele é importante, né? E aí, assim, aí entra aquela, mas e a ureia protegida? Tá, aí o que vai acontecer? Ela vai ter um inibidor da urease que vai fazer com que essa quebra, né, aconteça de forma bem lenta e a gente não tenha tanta volatilização. Quer dizer que não tem volatilização? Quer dizer que pode ter volatilização sim, mais para frente. Então as perdas tendem a ser menores. Mas o que vai fazer com que não haja tanta volatilização é você manter o solo úmido, enfim, todos aqueles pontos que a gente já falou anteriormente. Mas professor, e se eu colocar já o nitrato, tem volatilização? Não. Ele não vai ter essa volatilização específica. Como assim específica? De amônia, né? Por que não vai ter a volatilização através da amônia? Porque ele não vai voltar a ser amônia, aqui nesse caso. Ele não volta a ser amônia. Mas pode sim haver um caso em que o nitrato, se você colocar algum tipo de nitrato, ele volatilizar. Como assim, professor? Ele vai voltar a ser amônia? Não, ele não vai voltar a ser amônia. Mas se você colocar o nitrato em um ambiente alagado, como assim alagado? Com excesso de água, onde a água preencheu todos os poros do solo. Mas por que a gente colocaria o nitrato em ambiente alagado? Quando você faz o plantio arroz alagado, por exemplo, né? Pode ser, é um caso. Então existe o arroz alagado e existe irrigação por superfície, por exemplo, onde a gente inunda o solo. Isso daqui pode acontecer. Então nestes casos a gente não pode utilizar o nitrato, tá? Então é por isso que no arroz alagado a gente não utiliza o nitrato e sim a ureia. Mas por que, professor? Porque, veja bem, quando você coloca o nitrato no solo, aí beleza, o que é o nitrato? O NO3, o nitrato. Tem nitrito, tem nitrato, enfim, o NO3. O que vai acontecer? Ali no solo, existem ali algumas bactérias aeróbicas, e aeróbicas elas precisam de oxigênio, de ar, né? Mas elas vão precisar de algum oxigênio. Aí o solo não tem oxigênio. Por quê? Porque ele está todo completo com água. A água preencheu todos os poros do solo, não tem oxigênio. A primeira coisa que entrar no solo e tiver oxigênio, essas bactérias vão começar a decompor. E aí você vai, por erro, por não saber dessa informação, e coloca o nitrato, que é o NO3. O NO3 tem um nitrogênio e 3 oxigênio. O que essa bactéria vai fazer? Ela vai olhar para você e falar assim, caraca, esse maluco patentou. Já que ele patentou, eu vou pegar esse oxigênio do nitrato. Ela começa a consumir o oxigênio do nitrato. Aí o nitrato, NO3, NO2, o nitrogênio volta para a atmosfera. Tá? No momento que você começar a consumir o oxigênio, então você tem perda de oxigênio, não, nitrogênio, né? O nitrogênio, então, ele vai para a atmosfera. Então, muito cuidado. Existe sim volatilização de nitrato, sim, do produto final do nitrato, se você utilizar ele em ambientes alagados. Caso contrário, não tem essa volatilização, porque ele não vai voltar a ser amônia. Né? Teria que botar hidrogênio para ele ali, para ele voltar para ele ser amônia. E vai lembrar que esse processo de nitrificação também, esse processo ali de que ela sai de amônia para virar nitrato, a liberação de hidrogênio, né? Vai haver acidificação, beleza? Vamos então para a próxima pergunta. Qual a relação... Deixa eu pegar as outras dúvidas aqui, pessoal, que alguém mandou algumas dúvidas aqui na... Deixa eu só pegar aqui, porque eu tô olhando no computador. O que eu faço? Só para vocês entenderem a gambiarra que eu faço aqui. Eu tiro print das perguntas que vocês fazem, aí eu jogo para um grupo no WhatsApp que só tem eu, aí eu abro esse grupo no WhatsApp aqui no meu computador e olho as perguntas. Eu não estou mentindo não, vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem. Eu estou com o computador aberto aqui com as perguntas, tá vendo? Que doideira, né?
Quem quer dar um jeito, né? Aí eu vou e pego, e aí eu vou lendo as perguntas aqui e vou trazendo para vocês. Porque como eu estou com o celular aqui, não tem como eu ver as perguntas, né? Se alguém tiver um jeito mais fácil, já tem um ano que eu estou fazendo assim. Se alguém sabe disso e não me avisou, é sacanagem. Se tiver outra forma de eu ler essas perguntas. E eu não vou ficar anotando aqui, né, pessoal? Anotando pergunta por pergunta aqui no papel, que vai me tomar um tempo danado. Então é mais fácil tirar um print. Aí eu vou e coloco aqui e eu vou lendo as perguntas, tá? Mas a pergunta é a seguinte: qual a relação da aplicação superficial do fósforo com o desenvolvimento das raízes? Que pergunta interessante, ninguém ainda tinha feito essa pergunta e é um assunto importante, muito importante. Como vocês sabem, alguém está falando aqui, através do WhatsApp Web, mas é do WhatsApp Web mesmo que eu estou utilizando aqui, ó, pelo computador. Deixa eu mostrar de novo aqui, tá vendo? Eu estou com o WhatsApp Web aqui aberto, eu jogo as imagens do print das perguntas no WhatsApp Web, vou lendo as perguntas aqui e vou respondendo para vocês, né? Para mim não precisar de ficar anotando aqui as perguntas que vocês fazem. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então olha só, o que a aplicação em cobertura pode influenciar no fósforo? Primeiro ponto, quando a gente faz o plantio, qualquer que seja o plantio, é o momento em que a planta tem uma grande exigência de fósforo. Tanto é que todos os boletins você vai ver que no plantio vai pedir para você colocar fósforo. Ok. Outro motivo para a gente colocar o fósforo no solo é que ele é pouco móvel no solo. É muito diferente do nitrogênio e do potássio, que eles mobiliza, é perdido e tal. Não que não tenha perca, o fósforo tem mais perdas ainda que a fixação, mas não por movimentação. E aí, o que a gente vai fazer? Normalmente a gente recomenda que faça a aplicação de fósforo no plantio, fósforozinho ali bem próximo das raízes, se possível, para já facilitar esse processo. Beleza. Aí a pessoa foi lá, fez o plantio e não aplicou fósforo. Inclusive, eu tive um caso hoje disso, né, de uma pessoa que veio me pedir orientação, consultoria, e está com esse problema, né, com plantio de café. Aqui a gente trabalha com conilon. E ela fez o plantio há poucos tempos agora e não fez a aplicação de fósforo, não fez adubação de fósforo no plantio. A folha começa a ficar meio arroxeada, que é uma antocianina, né, que dá aquela coloração roxa, que ela é ocasionada pela falta de fósforo ali na planta, né? Então isso daqui pode acontecer. Beleza, ok, vamos lá, vamos voltar. Então a gente sempre recomenda que faça ele lá próximo das raízes, lá no plantio. Tanto é que às vezes quando a gente vai fazer o plantio mecanizado por semente, a gente já faz a aplicação de fósforo do lado, já vai plantando e colocando fósforo do lado. E show de bola! Aí a planta já vai abrir, quando começar o crescimento radicular, ela já vai ter o fósforo ali pronto para ela poder se alimentar, né? Então, show de bola. Mas a pessoa não fez, então, a adubação fosfatada na cova ou no sulco ali próximo e ela vai fazer em cobertura. O que pode acontecer? O que vai acontecer é que ela já vai, se não tiver fósforo no solo, ela já vai manifestar essa deficiência de fósforo, que são aquelas folhas mais arroxeadas, ocasionadas pela antocianina. Tá. Aí você vai falar, bom, então eu vou fazer uma adubação em cobertura. Beleza, é melhor do que não fazer. Aí você vai fazer a adubação fosfatada em cobertura. O fósforo, ele é o quê? Pouco móvel. Muito diferente de outros nutrientes. Então ele vai ficar ali, ele vai descer muito pouco. Então o que vai acontecer com aquele sistema radicular? Ele vai ficar de forma superficial, porque não tem fósforo em profundidade ajudando ele a desenvolver. Então ele tem um crescimento mais superficial. Beleza, mas aí ele foi absorver o fósforo, tudo bem. Tá tudo bem entre aspas. Por que tá tudo bem entre aspas? Porque ele vai ter esse crescimento aberto, mas de forma superficial, e ele vai ter poucas raízes em profundidade. E qual que é o... Aí você deve pensar, professor, mas tá de boa, é só botar o adubo ali e superficial também que ele tem. Mas aí tem um problema gravíssimo, que é água. Água é um problema. Quer dizer, a falta de água é um problema. Grande parte da reserva de água, ela começa a ficar em profundidade. O armazenamento de água, ela é em profundidade, entre aspas também, profundidade. Então, se suas raízes elas são superficiais, o que vai acontecer é que você vai ter sempre suprindo água ali de forma superficial. E aí a gente ela não consegue alcançar aquela água em profundidade, que é uma água interessante para a gente, que é uma reserva de umidade que o solo tem, que disponibiliza para a planta. Então esse aqui é um ponto importante. Dependendo das culturas,
pode ocasionar também, ou alguém até colocou aqui o acamamento, é exatamente isso mesmo, o acamamento pode estar acontecendo pelo desenvolvimento radicular mesmo. Então assim, esse crescimento de forma superficial é um problema. Então a gente sempre recomenda que faça a adubação fosfatada logo no plantio, disponibiliza logo o fósforo, resolve essa parada logo no início para que ela tenha um bom crescimento radicular. E aí a gente tem um alto crescimento agora da fertirrigação. E aí, o que acontece? Fertirrigação é fantástico, tá, pessoal? Não estou falando mal não, né? Fertirrigação, sempre que você puder usar fertirrigação, usa fertirrigação, que é o que a gente tem de mais avançado. Porém, as pessoas elas têm deixado de lado a adubação de base, fazendo somente a fertirrigação superficial. Em algumas culturas isso pode ser um problema, tá? Em algumas culturas isso pode ser um problema, porque você não consegue ceder a quantidade de fósforo que precisa logo para o crescimento radicular. Então, tome muito cuidado com isso. Então, no geral, essa é a relação que existe. Beleza? Bom, sexta pergunta. Minha região não tem consultoria técnica. Como estipular valor? O problema que eu gostaria de ter. Minha região não tem, eu dizer que não tem consultoria técnica na região dela, dessa pessoa, não lembro se é uma mulher ou um homem, mas não tem aí consultoria técnica. E agora, como é que ela estipula o valor? Eu vou falar de valor aqui ainda. Vou falar de valor e preço, que são duas coisas diferentes. O fato de não ter consultoria técnica, ele pode, no início ele pode, assim, parece ser interessante, né? Porque você está sozinho no mercado, então você é o melhor do mercado. Se você está sozinho, você é o melhor, né? E o que acontece? Quando isso pode ocasionar um problema de alguns produtores eles terem um pouco de receio. Isso é normal e acontece em todas as regiões. O que seria o receio? O produtor não confiar muito no técnico. Tá? Ele não confiar muito no técnico. E aí ele pode ter um pouco de receio, sim. Mas isso não pode ser o seu problema. Tá? Você tem que passar por cima disso daí. Calma que você vai entender o que isso tem a ver com o preço que você vai cobrar pela consultoria. O que vai acontecer? No início, é quase impossível você começar cobrando um valor muito alto. Por que é quase impossível você cobrar um valor muito alto? Porque você ainda não tem case de sucesso. O que seria um case de sucesso? O produtor que você atende ele tem resultado. Como que você convence um produtor? Mostrando resultado. Mostrando resultado, você tem que mostrar resultado para o produtor. Isso aqui ele funciona dessa forma, fizemos dessa forma, esse aqui é o produtor, a gente estou acompanhando ele está tendo esse resultado. Ótimo. Nada convence mais do que o resultado. Tá? Quando você mostra o resultado, mostra a prática, aquilo ali você convence. Mas no início realmente é muito difícil. Por quê? Porque você não tem nenhum case de sucesso, você ainda não atendeu nenhum produtor. Ou se atendeu foi muito pouco, a gente não teve tantos resultados. No início, a primeira coisa que você vai ter que fazer é passar confiança, tá? Passar confiança. E passar confiança é um ponto muito importante. Inclusive, eu gravei um vídeo que vai para o nosso podcast, tá? Quem não está ligado, nós lançamos podcast semana passada, tá no Spotify, tá em várias plataformas de podcast, mas eu gravei um que vai entrar amanhã, tá? Ele entra amanhã no YouTube também, no podcast, onde eu falo um pouco sobre como adquirir um pouco essa questão de confiança e experiência para quem está começando no mercado. Mas você vai ter que passar confiança. Para você poder passar confiança, você vai ter que ter embasamento técnico. Tem que ter embasamento técnico. Embasamento técnico ele vem com prática, tá? Ele vem com prática e ele vem com conhecimento, tá? Ele vem com conhecimento. Então você vai ter que ter os dois. Vou contar um hackzinho que eu utilizei muito no início, que era fazer o seguinte, olha só. E daqui a pouquinho nós vamos chegar no preço que você tem que cobrar, mas você tem que ir juntando isso daqui. O que você vai fazer no início? Por exemplo, vamos supor que você vai atender um produtor de, sei lá, citrus, de limão. Você é um produtor de limão, um produtor de Tahiti, tá? Um produtor de limão. O que você vai fazer? Antes, quando você teve o primeiro contato com o produtor ou ofereceu, ou ele te procurou para poder dar essa assistência, você vai marcar o momento, já verifica com ele qual a cultura, o que ele está produzindo, há quanto tempo. E sabe o que você faz? Debruça sobre a cultura.
Debruça. O que é debruçar? É imergir e aprender tudo. Se fecha e aprende tudo sobre essa cultura. Tudo entre aspas, porque não tem como aprender tudo, né? Mas entende o que eu estou dizendo? Saber o máximo possível dessa cultura. E de forma prática. De forma técnica e prática. E como que você vai fazer isso? Se vira. Vai no YouTube, tem muita coisa de graça. Participa de dia de campo. Procura com outros produtores, com outros consultores. Pergunta, pega o máximo. Cara, e às vezes, como você tem pouco tempo, não adianta você pegar um livro dessa grossura e querer ler tudo que você não vai conseguir. Então o que você vai ter que procurar? Vai ter que procurar informações mais rápidas e que sejam mais diretas e de forma mais técnica. Por quê? Porque você precisa passar essa confiança para o produtor. Você precisa saber o que está acontecendo. E aí você vai fazer uma pesquisa bem rápida. Pega isso, pega essa visão aqui, pessoal. Isso aqui funciona muito, tá? Aí você vai estudar sobre... Por quê? Você, mas eu já sou agrônomo, eu sou técnico. Engole a sua arrogância, engole a sua falta de humildade, tá? Isso aqui é um ponto importante porque você não sabe tudo. Eu não sei tudo, eu sei muito pouco, tá? O nosso setor é gigantesco, eu não sei nem 0,001%, e toda vez que eu vou prestar uma assistência, eu debruço sobre o conteúdo, ou até mesmo para material, e vim aqui falar com vocês, eu faço isso, tá? Quando eu não sei. E vai buscar esse conteúdo. Vai buscar esse conteúdo. Por quê? Porque você tem que passar essa confiança para o produtor, tá? Passar essa confiança. Conhecer um pouco da cultura. Você vai saber tudo? Longe disso, mas você já vai saber muita coisa. Tá? E aí a gente tem aquela mania de pensar o seguinte, eu tenho medo de chegar lá porque o produtor ele sabe mais que eu. Mentira, o produtor ele não sabe mais que você. Ele tem mais experiência com aquela prática ali dele, que muitas vezes é feita, às vezes nem de forma 100% correta. Né? Entende? Então isso aqui é um ponto importante. E aí, então você debruça sobre esse conteúdo, tá? E aí você vai para o primeiro contato inicial com o produtor. E aí você vai ter que ter um pouco de jogo de cintura, de dialogar. Treina isso antes, treina. Se você tem um pouco de dificuldade de falar, eu não falo muito, então isso aqui não é tanto um problema para mim, né? Mas já foi no início. Mas vai lá, dialoga com alguém, tenta conversar, treina em casa, cara. Treina lá, se tem um cachorro, conversa com aquele cachorro. Mesmo que ele ache que você é doido, não tem problema não. Fique imaginando que você está falando com o produtor e faça isso. Joga para fora, porque você vai precisar dialogar. Depois você vai ouvir. É lógico que você tem um passo a passo para você seguir na hora de fazer consultoria. Nós fizemos até uma live há umas 2 semanas atrás falando sobre o passo a passo de prestar uma consultoria. Quem participou dessa live viu um conteúdo muito bacana que eu ensino, mas não vamos falar disso aqui agora, para a gente chegar em valores, chegar em preço. Ok, você então vai chegar para esse produtor e vai oferecer o seu serviço. Beleza, oferecer a sua consultoria técnica. Agora, aí a gente entra naquele primeiro quesito aqui agora, que é preço. Né? Preço e valor é duas coisas diferentes. O que é preço? É aquilo que você cobra, valor é aquilo que realmente vale. Eu acredito que se você estudou muito, se você se preocupa com o produtor, você vale muito, seu conteúdo vale muito. Mas no início você não vai poder cobrar o que vale ainda. Não vai, por quê? Dificilmente o produtor vai querer fazer, vai querer te pagar isso daí. E você ainda não tem essa experiência toda que você precisa. E isso vai ser importante, você cobrar, é importante que você cobre, que você não faça de graça neste momento. É muito diferente de trabalhar de graça, agora você já está trabalhando para você, do que você cobre, mesmo que seja um valor menor. Daqui a pouco eu vou falar como você chega nesses valores. Mas para que você comece a calejar, e você calejar é você começar a criar os seus depoimentos de case de sucesso. Criar ali os produtores que começaram a ter sucesso com a sua consultoria, começaram a ter resultado. Por quê? Porque você vai degrau por degrau, você vai começar a poder falar com outros produtores que você teve essa assistência aqui, isso aqui funcionou muito bem. Isso aqui vai fazer muito bem para o seu mindset, porque ele vai fazer com que você consiga desenvolver isso daqui. Desenvolver. Tá? Então esse aqui é um ponto importante. Agora, professor, quanto que eu cobro? Olha... Existem alguns preços que são tabelados pelo CREA ou pelo CFTA na sua região. Tá? Por exemplo, o CREA de São Paulo, ele dá um preço base. Tá? Ele dá um preço base. Eu te aconselho a ligar para o CREA mais próximo e verificar quais são os preços base a ser cobrados. Professor, você segue o CREA? Longe disso, nunca segui. Tá? Nunca segui que eu falo o preço. Tá? A gente sabe... Hoje a gente cobra um valor muito maior, a gente trabalha de forma muito diferente, a gente já passou por essa fase inicial, a gente trabalha com projetos um pouco diferenciados, tal, enfim, mesmo porque a gente não trabalha somente com isso, enfim, então os nossos projetos são um pouco diferentes,
Mas você que está iniciando em consultoria, o que você vai precisar fazer agora é começar a calejar, começar a engrossar a canela, como a gente chama, né? E é na subida que a canela engrossa. Então, assim, cobre o valor base no início e você vai subindo pouco a pouco até você entender que sim, agora eu tenho 100% de confiança, eu sei que o valor que eu vou trazer para o produtor e você começa a aumentar aí esses valores gradativamente. Isso é importante, tá, pessoal? Valorizem o trabalho de vocês. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos ver algumas perguntas antes de a gente passar para o próximo. Muitas vezes o produtor começa a fazer coisa e não termina ou faz mal feito e às vezes compromete um pouco o técnico. Minha consultoria eu costumo fazer um contrato para me respaldar. Muito bem, muito bem. A gente também trabalha com contrato e eu vou explicar um negócio para vocês que é muito importante. Eu falei nessa live que eu falo de consultoria técnica, lá no YouTube que eu fiz com vocês semana retrasada, eu acho, e eu falo muito sobre essa questão do acompanhamento. Tá? Acompanhe o produtor porque ele é teimoso. Tá? O produtor ele é teimoso. Ele vai às vezes fazer de qualquer jeito, ele não vai fazer o que você pediu, e isso aqui compromete o resultado final. E o resultado final do produtor é muito importante. Se tem uma coisa que é importante aqui é o resultado final do produtor, por diversos motivos. Primeiro, porque ele teve resultado. Né? E a gente está aqui para isso, para fazer o produtor ter resultado, fazer o produtor ganhar dinheiro. Tá? Isso aqui é importante. O dinheiro no campo traz sustentabilidade, faz com que o produtor fique no campo, dá qualidade de vida para o produtor, faz o produtor produzir mais, faz ele investir mais em produção. Então a gente já tem resultado. O resultado do produtor é importante também para a gente, para a nossa satisfação pessoal. A sua satisfação pessoal é importante e você tem que comemorar isso. Quando o produtor ele tem um bom resultado, foi você que ajudou ele a chegar nesse resultado, você fez a ponte para ele chegar nesse resultado, comemore isso, isso é importante para você, isso vai te motivar. Isso não é para alimentar o seu ego, pensa bem isso aqui, tá? Não é para alimentar o seu ego e você sair aí já falando que você é o fodão ou a fodona, porque você é um agrônomo, um técnico. Não, você não é nada disso, entende? Bota isso na sua cabeça, a gente não é nada disso. São pessoas que vão fazer essa ponte, mas alimente sim a satisfação pessoal de você ajudar o produtor a produzir bem. E terceiro, porque você vai poder usar esse resultado dele. Como assim usar? Não estou falando usar de forma negativa, e sim de forma positiva. Por quê? Porque vai ser esse bom resultado aqui que vai começar a valorizar o preço que você cobra. Tá? Isso aqui é interessante demais. Então, é muito importante que vocês acompanhem o produtor. Né? Porque pode ser até que você vai ter que trabalhar mais daquilo que foi proposto entre você e o produtor. Você vai ter que trabalhar mais. Por quê? Porque você vai ter que acompanhar ele, isso aqui dá trabalho e tal. Mas isso aqui é importante porque isso aqui vai trazer resultado. Entende? Então isso que o nosso colega aqui falou, o André, né, aqui é muito importante. Beleza? Então isso aqui é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Beleza? E daqui a pouco eu vou responder as dúvidas de vocês. Deixa eu só passar para outra pergunta aqui. Antes de a gente responder essas dúvidas. Alguém falou assim, conselho é de graça e consultoria é paga. Isso aí, eu sempre falo isso, né? As pessoas pedem pergunta alguma coisa, aí elas perguntam, né? Você quer o quê? Um conselho ou uma consultoria? A pessoa fala assim, não, eu quero... Qual a diferença? A consultoria custa X, o conselho é de graça. A pessoa fala, então eu quero um conselho. Aí o meu conselho é, paga uma consultoria, tá? Paga uma consultoria. Não tenha... Pessoal, isso aqui não vale só para o produtor não, tá? Isso aqui não vale só para o produtor não. Por quê? A gente tem mania de não investir na gente, tá? De não investir, de não comprar aquele livro, de não participar daquele evento que vai trazer conhecimento pra gente, né? E aí, assim, eu falei há pouco tempo pro pessoal que estava perguntando o que eu faço que eu estou iniciando. Cara, vai lá trabalhar de graça, vai lá um pouquinho, trabalha uma vez por semana de graça, vai lá participar junto com o cara lá dentro de uma loja, fica lá junto com ele, vai visitar um produtor para você pegar essa experiência inicial. As pessoas falaram assim, poxa, mas eu estudei 5 anos para trabalhar de graça. Isso é investimento que você está fazendo. Primeiro engole a arrogância e depois entende que isso é investimento que você está fazendo isso. Esse tempo, ele é um investimento. Às vezes você não tem dinheiro para investir, mas você tem tempo para investir. Tempo é valioso. Investe seu tempo absorvendo conhecimento, absorvendo conteúdo prático. Vai lá junto, participe de tempo. Quando você tiver dinheiro, não deixa de investir na sua formação, não. Tá? Não deixa de investir, não. Pessoal, você faz curso até hoje, eu pago mentoria, eu pago para poder a pessoa me ensinar. Eu tenho que aprender sempre, eu não posso parar
de aprender, né? E na verdade eu até acho, né? Eu tenho certeza que o universo ele funciona dessa forma, ele funciona de forma evolutiva, a gente nunca pode parar de evoluir. O universo não gosta de nada que é estável, nada que é estável. O universo gosta de evolução, você tem que evoluir sempre, evoluir sempre, evoluir sempre, isso faz bem, isso faz você crescer. Né? Então, no geral, não paro de investir em você. E o produtor ele vai ter que investir também, tem que pagar consultoria, porque a consultoria ela vai ajudar ele a atingir o objetivo que ele quer. E o consultor ele tem que ajudar o produtor a chegar nesse objetivo dele. Né? É o nosso dever, né? Dentro da consultoria, fazer isso. Entende? Vamos para a 7ª pergunta. Ao se passarem 90 dias desde que fez a calagem, é preciso realizar uma nova análise antes do plantio? Não, não precisa. Qual a pergunta dele? Eu fiz calagem, quer dizer, eu fiz análise de solo, precisou de calagem, fiz a calagem, daqui 90 dias preciso fazer outra análise de solo? Não há necessidade. Se você quiser fazer só para você ver como é que ficou, beleza. Mas se você fez da forma correta, incorporou, fez tudo certinho, tá na hora de você fazer o plantio. Faça o plantio, faça a adubação, faça o plantio, beleza? Eu te aconselho, se você quiser ter mais certeza, a fazer essa análise química depois, tá? Uns 4, 5 meses depois, para ter essa certeza de como que ficou o seu solo com as questões do nutriente, esses valores em forma geral. Né? Então, assim, não há necessidade de você fazer análise química 3 meses depois da calagem. Professor, eu quero fazer para ver como ficou. Beleza, não tem problema. Você pode sim fazer. A gente faz isso muito nas experimentações, né, para ver como que, talvez para testar aquele calcário, algo do tipo, mas no geral não tem necessidade de você estar fazendo essa nova análise química. Beleza, pessoal? Então, só para que vocês entendam. Agora a parte principal, onde eu vou responder aqui as dúvidas de vocês. Temos aí alguns minutos, 5 minutos ainda, eu vou responder as dúvidas agora. Qual o valor mínimo de uma consultoria? R$1. O mínimo que você pode cobrar. Tá? Não tem, pessoal. Tem. Hoje, com o avanço aí das tecnologias, a gente tem tido, às vezes, até diminuído o custo, às vezes, com questão de visita, propriedade, utilização de aplicativos, tudo. Tem diminuído até um pouco esses valores. Questão de hora, gasolina e tal. Você pega ali, por exemplo, o Crédito São Paulo, ele fala em R$200, acho, algo do tipo, para alguns, claro, para o tipo de consultoria, para cada tipo de consultoria é um valor diferente. Né? Então, assim, por que você faz? Porque sabe o que você faz? E aí não tem nada melhor do que isso, não existe nada melhor do que isso. Vai procurar uns consultores aí na sua região, a galera, e pergunta quanto essa galera está cobrando, Pergunta quanto essa galera está cobrando e o que eles fazem, conversa com esses caras, tipo assim, pergunta a eles quanto que eles cobram, quanto que eles fazem, quantas consultorias, estuda mais do que eles e pronto. Cara, não tem mistério, né? Tipo assim, vai lá ver quanto que eles estão cobrando. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, nunca falei isso aqui, tá? Quando eu decidi, não sei se vocês já viram, quando eu decidi produzir conteúdo pela internet, tipo assim, não precisava, né, de estar fazendo, mas eu gostei, eu gosto de marketing digital e quando eu decidi produzir conteúdo, você sabe o que eu fiz? Eu olhei aqui no mercado, olhei na internet e comecei a olhar as pessoas que produziam conteúdo. Pessoas que produziam conteúdos e a gente já trabalhava pela internet com alguns tipos de conteúdo pago, tá, mas diferente, mas não de forma ampla como a gente faz hoje. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e perguntei, quanto que essa galera está cobrando? Quanto que esse pessoal estuda? Quanto que esse pessoal produz de vídeo? Eu vou fazer o dobro deles. É simples, é uma conta muito simples. Vou cobrar menos e vou produzir mais. E depois eu cobro mais. O que eu fiz? Comecei, pessoal, às vezes a pessoa produzia lá um vídeo por semana. Eu falei, então eu vou produzir 5. E no início eu produzia 5 vídeos por semana e colocava na internet. Produzia de madrugada, acordava 4 horas da manhã antes de sair para trabalhar. Dava aula em escola técnica, hoje eu não dou aula mais em escola técnica, a gente trabalha somente dentro da nossa empresa, e consultoria, e, entre outras. Bom, eu falei, eu vou fazer muito mais com essa galera, vou estudar mais, vou trazer mais conteúdo e pronto, e aí rapidinho eu vou conseguir chegar num patamar um pouco maior. E se vocês acompanham a gente, isso aqui não é nenhum tipo de arrogância, né? Vocês sabem que a gente acabou atingindo em um ano a maior quantidade de alunos que já existiu no Brasil em questão de cursos agrícolas. Tá? A gente passou as principais universidades em quantidade de alunos
aqui no Brasil em apenas um ano. Porque eu falei, vou fazer mais do que essa galera, vou estudar muito mais, vou produzir mais conteúdo, vou entregar mais conteúdo e o resultado vem. Então sabe o que vocês façam? Conversa com essa galera, procura os técnicos da sua região, pergunta quanto que eles estão cobrando, conversa franca, cara, é só conversar, a galera gosta de conversar. Se chega para mim para conversar, eu vou gostar, né? Vou lá, conversa com essa galera, pergunta a eles e faz o dobro, não cobrar o dobro, faz o dobro do que eles estão fazendo. Se eles prestam uma consultoria, se eles visitam um produtor, visita 2, visita 3, visita 5, faz mais do que eles. É uma conta simples, mas que requer que a gente saia da nossa zona de conforto, tá? Requer que a gente estude mais, requer que a gente trabalhe mais e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Infelizmente no Brasil a gente tem um negócio, eu vou trabalhar 10 horas por dia, meu Deus, você vai morrer por causa disso. Eu não sei que é uma banalização do trabalho aqui no Brasil que eu nunca vi desse jeito. As pessoas acham que é ruim você trabalhar 12 horas por dia, 13 horas por dia. Lógico que isso não é para sempre, mas não tem nada de errado com isso. Vai lá e faça, tá? O André falou assim, na minha realidade eu costumo cobrar entre 250 a 350 para fazer uma simples consultoria, aí depende da distância. Show, você já tem um valor básico, que é mais ou menos o que o CREA define em São Paulo, né? Só para que vocês tenham essa noção. Então, pessoal, em geral é isso, não tem muito mistério. A melhor coisa que vocês podem fazer é buscar prática, é conversar com quem está fazendo, tá? Converse com quem está fazendo e adquire esses conhecimentos. Pessoal, é 7h59 agora, o Instagram já avisou aqui que vai me tirar do ar, falta alguns segundos. Eu agradeço novamente a vocês pela presença, não vai dar tempo de a gente trabalhar outros assuntos, que a gente atingiu aqui o horário. Muito obrigado, pessoal, não percam o vídeo de amanhã que vai entrar no YouTube e o podcast que entra. Para procurar no Spotify lá, Agric Online, e nas outras plataformas de podcast também, e até de forma gratuita, é só entrar em agricolane.com.br, busca lá podcast que vocês vão poder assistir, ouvir de forma gratuita. Beleza, pessoal? Mas fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço!